Fala aí, meu nome é Thiago Adamo, sou compositor de trilhas sonoras para games e sound designer. Sou focado nesse mercado e atuo desde 2009 nele. Mas antes, por muitos anos, por quase 17 anos, eu atuei no mercado de TI. E nessa palestra aqui para o nosso congresso de TI, eu vou falar para vocês um pouquinho de como eu fiz a migração de uma carreira de TI para a carreira de áudio para games, né? Como é que foi a minha migração e como eu acho que você pode fazer a sua migração também. Muita gente quer migrar da área de TI por N motivos. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu acho que vai ser legal para você, inclusive, começar a traçar seu plano, se for seu interesse, em algum momento sair da área de TI para ir para uma outra área. Bora lá? Então vamos lá. Vamos começar a nossa palestra de TI para áudio para games, como mudei minha carreira, por mim, Thiago Adamo. Quem é esse cara, né? O que é essa tal de Game Audio Academy, o que eu faço hoje? Bom, atualmente eu sou diretor de áudio da Beat & Toast Games do Canadá, a empresa que desenvolveu o jogo Rocket Fist, What the Box e Space Cats with Lasers. O Rocket Fist e o What the Box eu vou explicar um pouquinho porque que são jogos de destaque. E eu, com a minha empresa, presto esse serviço de direção de áudio para a Beat & Toast, uma empresa canadense com um dono brasileiro, que é o Daniel Silveira. E a gente está aí trabalhando juntos desde 2014. Eu já atuei na área de games desde 2009 profissionalmente, onde eu fiz meu primeiro projeto, que eu recebi alguma coisa. Já fiz mais de 50 jogos e crescendo, por isso que eu falo, parei de contar nos 50 e falo que apenas fiz mais de 50. Que tem áudio meus, que jogos vão sair para PlayStation 4, para Xbox One e tudo mais. Atuei por quase 17 anos no mercado de TI, fui desde analista programador até analista de negócios, coordenador de projetos, gerente de projetos, líder de projetos, onde eu fazia toda a parte de arquitetura e cuidava do pessoal técnico no final da minha carreira, mas no começo eu botava a mão na massa, desenvolvi sistemas, programei em C#, fazia também a parte de banco de dados, de muitas vezes de alguns projetos, mas eu migrei completamente para a carreira de áudio, onde eu sou músico, eu sou compositor de trilhas sonoras e sound designer. Eu crio tanto a música quanto os efeitos sonoros que vão para o jogo, ou seja, sou responsável por praticamente do que você escuta no jogo. Além disso, em 2014 eu fundei a Game Audio Academy, que é uma plataforma de ensino de áudio para games. Por que eu separei isso aqui como os 3 projetos mais relevantes? Porque o Rocket Fist foi o primeiro jogo brasileiro a sair para o Nintendo Switch, o novíssimo console da Nintendo, um sucesso de vendas do console. E o jogo está sendo muito bem criticado, né, pelas publicações e pelo público da Nintendo. O What the Box é um sucesso de vendas, foi um sucesso de vendas na Steam e agora está para ser portado para Xbox One. Foi jogado pelo maior canal de YouTube do mundo, do PewDiePie. Além disso, eu sou fundador da Game Audio Academy, uma plataforma única de ensino de áudio para games, onde a gente não só dá cursos pagos, mas também cursos gratuitos e serve para democratizar o ensino de áudio para games em português, que era uma coisa que eu senti muita falta no meu início de carreira. Então, basicamente, são os meus 3 principais projetos. Aqui eu vou mostrando um pouquinho do reconhecimento que o Rocket Fist teve atualmente aqui. Esse review que saiu da Nintendo Life destacou o áudio do jogo e destacou os efeitos sonoros do jogo, uma coisa que é bem difícil uma publicação fazer, e a Nintendo Life é a principal publicação da Nintendo do mundo. Então nós ganhamos 8 de 10 estrelas, foi bem bacana. No mundo Nintendo brasileiro a gente também ganhou 8 de 10 estrelas e a trilha também foi bem elogiada. E, além disso, nós somos o primeiro game brasileiro a sair para Nintendo Switch. Agora vamos ver o trailer do Rocket Fist.
Então é isso. Se você tiver um Nintendo Switch, eu recomendo que você jogue o Rocket Fist. Se você tiver também um PC, o Rocket Fist já está disponível também para PC. Em TI, né? Como é que foi minha carreira em TI? 17 anos de profissão. Atuei praticamente desde 1998, atuando na área de desenvolvimento e treinamento na área de TI. E depois trabalhando em bancos, que foi praticamente o principal local que eu trabalhei. Eu trabalhei no Banco Mercantil de São Paulo, Lloyds Bank, Bank Boston, Bovespa, que não é banco, mas também é ligado à área financeira, Itaú BBA, finalizando na Prodata Mobility do Brasil, onde eu atuei como analista de negócios, né? E no final, além de analista de negócios, eu acumulava funções de gerente de projetos e também de coordenador de projetos. Eu era muito especializado na área de comercialização de bilhetagem, de créditos de transporte público. Eu era um grande especialista nisso. A gente fez projetos como São Paulo, que é aquelas máquinas de autoatendimento de São Paulo, redes de vendas praticamente de várias localidades do Brasil. Eu era um cara bom na minha profissão, eu gostava de trabalhar com isso, eu mandava bem, mas por que eu migrei de carreira, né? Porque eu sempre tive um sonho de trabalhar com games desde criança, desde que eu ganhei meu primeiro Master System em 1988, e eu tinha vontade de empreender na área de games. Vontade essa que não se reproduzia na área de TI. Eu não tinha grandes ideias de como empreender em TI, tinha muitas possibilidades, mas eu não tinha vontade, né? E aí ter a vontade de fazer mais diferença numa área que tinha menos gente atuando. Na época que eu comecei, tinha menos gente disponível para atuação e a gente praticamente não tinha realidade. Quando eu comecei na área de games, essa parada de você lançar um jogo para um console da Nintendo, por exemplo, era uma coisa impossível. Então, realmente, eu tinha um caminho a percorrer que não era só envolvido com dinheiro. Lembrando que se fosse para ganhar mais dinheiro, eu preferiria ter ficado na área de TI, porque TI paga mais. A diferença é que hoje eu trabalho da minha casa, né? Trabalho para clientes de fora, para um cliente de fora do Brasil. Eu faço meus horários, eu posso trabalhar remoto aonde eu quiser e com TI provavelmente isso seria muito difícil. Eu não teria essa liberdade. Então, esse é mais um motivo de migrar de carreira. Na verdade, é um motivo colateral. Eu acho que você tem que migrar de carreira se você realmente amar outra profissão. Quanto tempo levou esse projeto, né, de migração? 9 anos. Eu comecei ele, o primeiro início dele foi em 2007. 2015 eu pedi minha demissão, né, de final de 2014, começo de 2015 eu pedi minha demissão da empresa de TI. Depois, durante mais uns 11 meses, eu fiquei prestando uma consultoria para a empresa, mas não mais oficialmente, não mais presencialmente. Então, durou 9 anos essa migração. E durante esses 9 anos eu tentei fazer uma preparação para isso, né? E aí, basicamente, como planejar a sua mudança de carreira? A minha foi 95% do planejamento foi empírico. Eu sentei lá em 2007 e falei, tem um mercado fora do Brasil, eu conheci, mandei e-mail para alguns compositores, sound designers, principalmente o sound designer e compositor finlandês Petri Alanko, que atuou em projetos como Alan Wake, como Trials Fusion. É um cara que atua há muito tempo na indústria de áudio e vive disso. E ele me deu boas dicas na época. Na época praticamente não existia indústria aqui no Brasil. E eu vislumbrei a possibilidade, porque o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Um dia a gente ia ter uma área de desenvolvimento de games que pudesse ser o mínimo sustentável. Ainda hoje estamos bem no começo, mas a gente já consegue sustentar um pouco, né? E conversando com amigos que migraram para a área de games também, montaram empresas e tudo mais. Esses amigos foram importantes para eu criar meu planejamento de migração e 5% analisando as possibilidades de renda mensal na nova carreira. Então eu sabia que não dava para jogar todos os ovos na mesma cesta. Então eu teria que ter skills, eu teria que ter conhecimentos
que iam fazer eu me dar bem nessa carreira, atuando em diferentes frentes. A que desse melhor ia dar mais retorno, e as que não dessem, obviamente, eu teria que estar pronto para tentar atuar em diversas frentes. O que eu tinha quando eu migrei, né? Eu tinha um nome na área de áudio para games no Brasil. Eu era um dos profissionais mais conhecidos, como eu sou hoje, em termos de, se você buscar entrevistas, palestras e tudo mais, eu sou um profissional aqui dentro do Brasil relativamente conhecido, né? Clientes com contratos de segurança média. Quando eu migrei, eu já tinha um jogo que me dava uma renda mensal, eu já tinha um contratinho com uma empresa que me dava uma renda mensal que era mais ou menos uns 40% do que eu ganhava com TI. Uma certa reserva para mudança, no meu caso a minha reserva não era tão grande, era mais ou menos uns 7 meses, mas eu recomendo que você tenha uma reserva de 12 a 24 meses de salário para poder sobreviver, né? E eu tinha a certeza de que eu ia ganhar mais do que eu ganhava na área de TI, e hoje eu ainda não ganho mais do que eu ganhava na área de TI. Eu tinha um bom salário como analista de negócios e hoje eu não ganho isso. Eu ganho praticamente um pouquinho mais da metade do que eu ganhava com TI. Eu tive que me organizar para isso. Mas a grande realidade é que eu já gasto muito menos, né? Eu não preciso gastar com transporte, com alimentação fora de casa, e vários outros gastos que você tem quando você trabalha fora de casa, numa área que as pessoas ganham mais, então você tem um senso, uma necessidade de consumo muito maior do que a gente realmente necessita. Então eu tive que me adaptar e eu precisei pensar muito nisso. Eu acho que eu tenho que pensar nisso demais. Vou aqui detalhar um pouco das fases do meu plano de migração, né? Primeiro ponto que eu acho que você tem que ter numa área nova que você quer atuar, você tem que ter conhecimentos técnicos suficientes para você se garantir nessa área. Com esses conhecimentos, você começa a atuar em part-time ou em projetos sem fins lucrativos na nova área, para você conseguir montar um portfólio. Na área de games, o portfólio vale mais do que qualquer currículo ou certificação. Se você tiver bons jogos feitos por você, você tem muito mais do que uma formação numa boa faculdade. Você sabe fazer uma parada, vale mais do que tudo, né? Depois você corre atrás dos primeiros projetos pagos, que vão te dar confiança de que você vai realmente não morrer de fome nessa área. Em terceiro, você tem que fazer um planejamento de marketing para uma nova carreira, principalmente no meu caso, que é uma carreira artística. Projetos pagos em recorrência e em múltiplas frentes na área. Uma poupança de migração, como eu já falei, e no final a decisão de migrar, porque é muito difícil. Parece fácil, mas ela requer um sacrifício pessoal muito grande. Conhecimentos técnicos, aí eu vou detalhar um pouco o que eu fiz em termos de conhecimentos para que você entenda as necessidades. Primeiro que não tinham grandes cursos de áudio para games no mundo, tinha um curso em Berkeley, e tinha também um curso na época na Scorbett. Eu fui correr atrás desses cursos, fiz eles, senti muita dificuldade porque eram cursos ou muito simples ou não no nível de detalhamento que eu precisava, então eu tive que comprar livros e eu tive que começar a estudar tanto a parte de produção musical, que voltando ao ano de 2007, quando eu comecei, eu não era um grande produtor musical, então primeiro eu tive que aprender a produzir muito bem música e efeitos sonoros, e depois aprender as minúcias da área de games com cursos e livros. Congressos na área sempre são importantes. Me demorei a ir para o meu primeiro congresso fora do Brasil. Deveria ter feito isso muito antes. Quando eu fui no primeiro congresso fora do Brasil, eu já tinha migrado de área, mas eu ia em praticamente todos os eventos de games que a gente tinha no Brasil na época. Esses congressos me ajudaram bastante a ter um panorama de como os profissionais da área atuavam. Isso é muito importante. Gente, vocês precisam entender como essa área nova funciona. Se você não tiver uma visão, nem precisa começar a pensar em migrar. Depois eu busquei a mentoria de quem faz, e aí eu encontrei a mentoria fora do Brasil. No Brasil eu encontrei um grande mestre, que foi o Fabrício Zuccherato, que ele já tinha um estúdio na área, já ganhava dinheiro, já tinha uma segurança na área de áudio para games, e lá fora o Petri Alanco, que foi o primeiro mentor, e segundo o Austin Wintory, que
é o compositor da trilha sonora do Journey. Eu trouxe ele em 2012 para dar uma palestra no Brasil e foi também totalmente life changer. Foi um dinheiro que eu investi para trazer ele, mas ao mesmo tempo foi um dinheiro que eu tive todo o retorno depois em termos de conhecimento, em termos de saber o que fazer na carreira. Ele nem me ensinou muita coisa relacionada à música, ele me ensinou mais coisas que a gente chama de soft skills, que são coisas que você não aprende na faculdade, como se gerenciar, como conseguir um networking certo para poder conquistar clientes e, obviamente, trabalhar diversas áreas da sua carreira e, principalmente, quando você está falando de uma carreira artística, trabalhar um diferencial. Quando eu trabalhava em TI, eu era um profissional que tinha um certo diferencial, porque eu conhecia bastante tecnicamente e eu tinha um grande relacionamento interpessoal com clientes, sabia gerenciar bem projetos, gerenciar conflitos, e esse era o meu diferencial em TI. Então eu busquei ter um diferencial na área de áudio também. É uma coisa assim, você nunca vai jogar fora todos os conhecimentos que você tem na área de TI para outra área. Porque se você sabe fazer um site, se você tem uma noção, você ganha muito tempo e passa na frente de muita gente que tem que contratar a gente para fazer os trabalhos que a gente, como profissional, que veio originalmente da área de TI, tem muita facilidade. Eu trabalho com informática, eu conheço computação desde muito cedo. Então eu conheço diversos softwares, eu entendo basicamente o funcionamento das redes sociais. E a gente que trabalha com TI tem uma qualidade que muitas pessoas de outras áreas não têm, que é a paciência de ler manuais, paciência de ler SDKs, e eu tenho toda a paciência, eu consigo fazer isso com muita facilidade, porque esse era o trabalho de quem trabalhava com TI. Então vamos começar aqui falando um pouquinho de como eu consegui fazer a atuação part-time, né? Você tem que se preocupar com o gerenciamento do seu tempo. Você vai ter um emprego, né? Você vai trabalhar com TI durante 8 horas ou mais. E aí o primeiro ponto que eu tive foi tentar arrumar trabalhos na área de TI que exigissem menos do meu tempo. Eu trabalhava em banco, e aí eu tentei mudar para um banco. Eu trabalhava numa consultoria que atendia muitos bancos, então eu tentei mudar dessa consultoria para atuar diretamente num banco só. E aí eu fiquei durante algum tempo no Banco Itaú BBA, onde eu tinha um tempo mais livre e ao mesmo tempo eu tinha as responsabilidades, mas elas não eram tão impeditivas. Quando eu comecei a achar que estava mais impeditivo ainda, eu mudei de área. Eu fui para a área de transporte público, que apesar de ser uma área super crucial, é uma área bem mais tranquila do que a área financeira. E aí, com isso, eu consegui gerenciar meu tempo melhor ainda e consegui ótimos resultados com isso. Então, você precisa, para começar a atuar part-time numa outra área, e isso foi o que aconteceu. Foi uma coisa meio gradativa. Enquanto eu ia evoluindo na carreira de games, eu fui, ao mesmo tempo, tendo trabalhos mais flexíveis na área de TI. Então, você precisa disso. Senão você vai acabar sacrificando um lado ou outro e acaba não ficando legal. Eu não fui demitido nenhuma vez nesse tempo que eu trabalhei com TI, porque eu entendi essas responsabilidades e lidava com elas da forma que a empresa pedisse. Uma empresa é extremamente rigorosa com o horário de chegada, eu tentava falar, pô, então eu vou sair dessa empresa, vou para uma empresa que tem os horários mais livres, tem os horários mais flexíveis, né, para poder atuar. Se você tem família, ela precisa embarcar com você nessa jornada de mudar de carreira, tá? Eu, na época, durante um bom tempo, de 2009 até 2015, eu fui casado, né, praticamente, morei junto, durante basicamente 6 anos desse período. E nesse período, a pessoa que estava comigo, ela embarcou comigo praticamente até o final, né? Não foi fácil, eu poderia ter feito as coisas de forma muito mais livre. Hoje, por exemplo, a gente não está junto e muitas coisas que aconteceram de não estar junto foi por causa de eu ter 2 carreiras. Obviamente, por isso que é importante que a pessoa esteja 100% comprada nisso. No meu caso, ela não estava 100% e
acabou que eu tive que escolher, e eu acabei escolhendo a minha paixão, que era trabalhar com áudio para games. A pessoa não entendia isso, e eu acho que foi melhor para todo mundo. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, e não tem esse problema, mas a pessoa, a família em si, precisa estar muito comprada. A minha família, meus pais e pessoas que são mais próximas, todo mundo comprou esse projeto comigo e sempre esteve me apoiando e entendendo. Principalmente você precisa de muita compreensão, porque você vai ter muito pouco tempo livre. E você precisa aproveitar cada minuto livre que você tem, né? Otimizando o seu tempo. Por exemplo, eu separava que eu ia trabalhar com áudio pelo menos 4 horas semanais. E no primeiro momento. Depois as coisas foram melhorando, foram aumentando, e aí eu aumentei para 5 horas semanais. E aí depois foi melhorando para 8 horas. No final eu estava trabalhando quase 15 horas. Quase 15, 20 horas semanais, e incluía também horas do sábado e do domingo, né? E você precisa gerenciar essa nova carreira como um projeto. Metas, prazos e follow-ups. Eu gerenciei cada pedaço dessa mudança com metas bem claras. Então, até tal tempo eu vou querer um projeto que me pague bem part-time. Depois eu vou querer um projeto que tenha um contrato de duração, que tenha uma duração maior, que comece a me dar uma segurança. Depois, projetos recorrentes e tudo mais. Eu criei esses objetivos, que são aqueles primeiros objetivos que eu mostrei, e eu fui riscando eles com prazos que, na verdade, como a gente trabalha com TI sabe muito bem disso, a ideia era que eu migrasse muito antes, né, mas eu não consegui. Mesmo assim, eu fui riscando as fases até chegar no último pedaço, na última fase, né? E fazendo follow-up sempre. Tô indo, como é que tá a evolução disso? Porque quando é um projeto que você tem muito amor envolvido, se você não evolui nele, você fica mal, você fica prejudicado, né, com esse projeto. Então é importante que você tenha metas e prazos definidos, mas também que esses prazos não te matem, né? Você precisa entender que você vai furar alguns prazos, porque é um projeto inicialmente que vai ficar no segundo plano, vai ser difícil. Eu ainda, inclusive, recomendo que em algum momento você deixe part-time TI e atue part-time em cada um dos dois, né? Eu não consegui fazer isso. Acabei fazendo isso depois que eu tinha saído de TI, mas não por minha vontade, sim por necessidade do cliente. E aí, como é que você consegue seus primeiros projetos pagos, né? Primeira coisa, você tem que mostrar valor nesse início de carreira, fazendo algo diferente e mostrando isso para as pessoas, tendo um bom portfólio. Se você tiver um bom portfólio, você vai conseguir que as pessoas olhem para o seu trabalho de forma diferente, e aí surgem os primeiros projetos pagos, né? E todo o dinheiro ganho com eles tem que ir para essa poupança ou ser investido na nova carreira. Eu fiz muito isso. Ganhava, investia na nova carreira, investia em estudo, investia em equipamento, quando foi necessário, e uso de muitas técnicas de TI para prosperar na nova carreira. Então, precisava de um site, eu criava o site, precisava fazer alguns designs simples, eu sabia fazer isso, precisava fazer reuniões, propostas para clientes. Em TI eu trabalhava com propostas grandes, com licitações, com coisas que realmente tinham um peso financeiro muito maior do que o peso que eu trabalhava com games. Então eu já tinha experiência com isso e pude botar essa experiência em prática. Então, para você ser um programador, você vai passar na frente de muita gente que está iniciando na programação, entendeu? Marketing, né? Toda a carreira artística, principalmente de áudio e artes gerais, ela precisa de marketing, né? Você precisa ter um planejamento de mídias sociais, né? Você precisa investir principalmente tempo no começo. Eu não recomendo que você invista muita grana, eu recomendo que você invista mais tempo do que dinheiro, porque se você chega investindo muito dinheiro em mídias sociais, você pode perder esse dinheiro, porque pode ser um investimento mal feito. Então faça um investimento em tempo para você criar conteúdo, criar posicionamento, ir em eventos e gerar conteúdo para essa área que você quer atuar.
Quanto mais conteúdo você gera online, mais visibilidade você tem. Se o conteúdo for de qualidade, sua visibilidade vai ser maior a cada dia. E aí você tem que também ter metas de impacto, seguidores, conseguir fazer com que essas metas tenham viabilidade e consigam te levar para algum lugar. Eu nunca tive metas em números exatos, mas eu tinha metas que assim, eu quero conseguir bastante seguidores, então como é que eu faço? Começo a me relacionar com pessoas de games que fazem gameplay, por exemplo, e por aí vai. Algumas dessas técnicas hoje não são mais efetivas, porque eu vejo que o meu trabalho é um trabalho mais de nicho, e eu vou atingir muito menos gente do que quem faz, por exemplo, sei lá, quem faz música sertaneja, por exemplo. Então, eu tenho que entender isso e saber lidar com essas diferenças de público, de um nicho para um público geral. Mas um nicho é um público bom também de se atuar. Projetos pagos e recorrência em múltiplas frentes. Então o que acontece? Eu comecei a trabalhar na frente de compositor, vi que tinha uma grande lacuna para sound design, atuei em muitos projetos como sound designer, criando apenas efeitos sonoros, e como eu tocava na noite, eu era DJ, eu criei um projeto de música eletrônica voltada para games e comecei a tocar em vários eventos. E aí, como eu sabia fazer música, eu também ainda criava produtos relacionados não só a tocar como DJ, mas também a fazer música para os eventos. E nisso aí eu criei vários produtos que fizeram eu estar em várias feiras, como a BGS, que eu toquei vários anos seguidos, como, por exemplo, a Videogames Live, onde eu sou produtor artístico, e eu trouxe esse show para o Brasil, né? Não trouxe sozinho, mas na verdade atuei da empresa que traz o show para o Brasil. Então eu criei várias frentes que são várias fontes de renda, tá? E além de trabalhar com jogos indies, que é hoje a minha grande frente, eu trabalhei por muitos anos com a Diver Games e principalmente com jogos educativos. E isso me deu contratos anuais que vieram, né? Me trouxeram grana. Essa grana me deu segurança para investir em projetos com participação nos lucros, que foi inclusive o caso do Rocket Fist do The Box. Com participação nos lucros, você ganha em cima dos lucros das vendas do jogo. Então, se o jogo vai bem, você ganha muitas vezes muito mais do que um profissional freelancer, né? E aí você acaba com isso criando novos nichos. Não tinha um nicho... Os nichos que eu trabalho hoje, eles não existiam na época que eu comecei. Eu fui abrindo eles, olhando para fora. E isso é muito importante. Você tem que olhar o mercado de fora e falar, pô, tem um DJ lá que faz música de games, por que eu não posso fazer isso aqui? Não tem público. A gente começa a criar o público dentro da nossa realidade. Então eu sempre olhava para isso e até hoje ainda olho, porque tem muita coisa lá fora que não é feita aqui. Você pode inclusive pensar isso para qualquer nicho que você vai trabalhar fora do nicho de TI. Tem muita coisa que não existe aqui no Brasil, que não existe na América Latina, que você pode olhar e, obviamente, tentar trazer para cá. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. A poupança da migração, né? Investir sempre é melhor do que guardar na poupança, mas você precisa sempre guardar mais do que você imagina. Eu tive sorte, porque não quero que você conte com a mesma sorte que eu, porque eu guardei bem menos, né? Acabei guardando uns 6, 7 meses de renda e torrei essa grana com separação e tudo mais. Mas eu tive sorte de conseguir renda muito cedo e que conseguir suprir minhas cidades básicas, e com isso eu tive que me reeducar, né? Eu ganhava 2 vezes mais do que eu ganho quase, e com isso eu precisei me educar para viver uma vida com 2 vezes menos, e eu entendi que na verdade eu nem precisei fazer grandes cortes, só cortei coisa supérflua, e com isso foi muito tranquilo para mim aprender a viver com menos. E hoje, se eu começar um dia a ganhar mais de novo, eu vou saber fazer essa troca de uma forma bem tranquila e ainda continuar ganhando menos. A gente sempre tem que ter um ritmo de vida de alguém que ganha menos do que a gente ganha, porque você sempre tem um ponto de manobra.
E aí, depois que eu fiz tudo isso aí, já tava com tudo certinho, já tava ganhando uma grana na área de games, uma grana que era quase 40% da minha renda. Uh, senti a necessidade de fazer a migração, por quê? Primeiro porque os jogos começaram a fazer sucesso, então ia ter uma renda maior. Segundo, por quê? Porque eu já não estava conseguindo mais gerenciar isso. Eu tinha a Game Audio Academy, que é uma parcela pequena da minha renda. Eu tive os jogos, que são grande parcela da minha renda. E com isso, eu já tinha um pouco de segurança, mas ao mesmo tempo meu tempo estava todo tomado. Eu não tinha mais condições de trabalhar com TI. E aí eu pedi demissão da empresa. Eu falei que eu queria sair. Na verdade, aproveitei uma reestruturação que eles estavam fazendo. Não aceitei participar da reestruturação e com isso eu acabei meio que conseguindo me demitir. Só que eles precisaram de mim durante mais um tempo. E aí o que eu fiz? Eu setei a minha prioridade. Falei, minha prioridade agora vai ser games. Eu vou atuar em part-time com TI. E aí eu fui consultor durante mais um tempo. O tempo suficiente para poder botar minha vida em ordem e largar tudo e focar 100% no mercado de games, né? Eu recomendo que a sua migração de carreira seja menos abrupta que a minha. A minha acabou acontecendo uma reestruturação, eu já não estava mais aguentando e eu tomei a decisão. Mas você precisa tomar a decisão em algum momento. Eu tive uma série de fatores que fez eu tomar essa decisão. E eu quero falar para vocês que migrar de uma carreira para outra não é fácil. E principalmente você precisa ter foco, né? Nas coisas, né? Você precisa ter muito foco. E o principal dado, se você ficou interessado na área de áudio para games, o principal fato é um mercado que cresce, tem pouca gente. Por exemplo, programador de áudio para games é uma carreira que as pessoas buscam, inclusive fora do Brasil. Audio designer, sound designer, pouquíssimos no mercado, especializados em efeitos sonoros, em implementação de áudio dinâmico para games. Então tem um mercado bom nisso, mas você tem que saber que você vai ter que se esforçar bastante. Porque eu vejo que muita gente está há muitos anos em TI e as pessoas ficam acomodadas. Não tem espaço para acomodação nesse mercado. Você vai ter que trabalhar o dobro, às vezes o triplo, mas você vai ter também uma recompensa em termos de tranquilidade, em termos de flexibilidade de trabalho, em termos de ver reviews do seu trabalho, pessoas gostando do seu trabalho genuinamente. Muitas vezes quando você trabalha com TI, você acaba não vendo o resultado final do seu trabalho, com as pessoas gostando, você se sentindo útil, né, de alguma forma, né? E para finalizar, como você pode aproveitar seu conhecimento de TI, né, na nova profissão, na profissão de áudio para games. Programação sempre vai te ajudar. Se você conhece C Sharp, você vai sair na frente de muita gente conhecendo para poder programar em Unity. Se você conhece C, ANSI, você vai poder programar em Unreal tranquilamente. Se você conhece qualquer linguagem orientada a objetos ou a eventos, você também vai sair na frente de muita gente. Obviamente você vai ter que correr atrás de vários conhecimentos musicais, como teoria musical, como a parte de harmonia, instrumentos virtuais, produção musical, áudio dinâmico, sound design, mixagem, masterização. É todo um universo novo que, se você trabalha com TI e nunca teve contato, você vai ter que aprender. Mas, você aprendeu a programar. E eu falo isso assim, se você sabe programar, você consegue aprender outras coisas. Existem alguns mitos, como assim, o talento musical é único, você nasce com ele. Obviamente tem muita gente que nasce com o dote musical, mas você pode aprender, né? E como é que eu posso te ajudar mais nisso? Eu escrevi um livro que é gratuito, sem no strings attached, você baixa 52 páginas, que tem o meu melhor sobre o ensinamento de áudio para games sobre o mercado, que é o Game Audio Business. Então você entra lá em gameaudioacademy.com/Game Audio Business, você pode baixar esse livro e eles me usam, inclusive, não só como funciona a minha migração, mas também possibilidades de mercado de áudio para games, que é uma coisa que muita gente ignora, muita gente não sabe. E esse livro, totalmente gratuito, eu escrevi para responder muitas dúvidas. Eu palestro na área de áudio para games desde 2011. E desde essa época, muita gente me pergunta isso. E eu sempre tinha que ficar respondendo e tudo mais. E
o número de pessoas durante o tempo foi aumentando e eu escrevi esse livro com essa finalidade. Ah, eu quero entender mais da parte técnica. Eu criei um mini curso, uma aula de 40 minutos que explica em 5 passos como criar sua primeira música de games. Então você entra lá em gameaudioacademy.com/5 passos trilha e aí você vai conseguir baixar esse curso, é gratuito, não tem nenhuma strings attached, como fala em inglês, não tem nada. É porque eu quero que você entenda um pouco mais sobre a criação de áudio para games. É uma aula onde eu explico desde o começo como nascem as trilhas sonoras de games. Essa palestra aqui, ela foi voltada a não ser técnica, porque eu quero aguçar algumas pessoas que sempre queriam mudar de carreira e não sabiam como. Se eu tivesse alguém na minha época que contasse isso aí para mim, eu ia ficar muito mais tranquilo, muito mais calmo. Enfim, muito obrigado. Você me encontra na gameaudioacademy.com. O site onde você me encontra profissionalmente thiagoadamo.com ou pixeljsoundworks.com, o mesmo site. LinkedIn, eu sou Thiago Adamo. No Instagram, Twitter, Thiago TD. No Instagram da Game Audio Academy é Game Audio Academy BR, né? E o Twitter é Game Audio AC. Eu queria agradecer demais você por ter acompanhado essa palestra aqui no Congresso de TI. Sem mais delongas, esse foi o nosso papo. Você pode me procurar nas redes sociais, né, principalmente no Facebook da Game Audio Academy, que também é Game Audio Academy, mandar uma mensagem lá, ler os livros, pegar todos esses materiais. Eu espero que tenha sido útil para você. Essa palestra eu fiz ela em homenagem a todas as pessoas que quando lá atrás, em 2007, eu falava desse meu sonho, falavam que era impossível e tudo mais. E eu lembro até hoje que eu contei para amigos de trabalho da época que um dia eu queria ter uma música minha num console de mesa, que as pessoas jogassem em casa. E as pessoas davam risada, falavam, isso é impossível, não, isso não existe, é só a galera de fora do Brasil. Precisa ter uma vida dedicada aos games. E é mais uma parada. Eu tenho 35 anos hoje, e eu comecei com 24 anos. Então nunca você é velho bastante para começar. Eu ainda estou bem no começo, ainda tem muita coisa para conseguir nessa carreira. E se você tem vontade de mudar de carreira de TI, eu acho que você não deve nem titubear. Faz a mudança. E muito obrigado por ter acompanhado essa palestra. A gente se fala por aí e um grande abraço.